Os gelatinosos em Portugal são muito diversos, há muitas espécies e, portanto, é óbvio que nós não vamos aqui tratar de todas as espécies. O que nós vamos aqui dar é alguma informação sobre as espécies mais comuns para que as pessoas, quando estiverem na praia e encontrem uma dessas espécies, possam ver e identificar a espécie e saber alguma coisa mais sobre as espécies, porque estes indivíduos gelatinosos são sempre mal conhecidos do público em geral e causam sempre algum interesse. E nós vamos dar então aqui alguma informação básica sobre eles e vamos ensinar a identificar os mais comuns, as espécies mais comuns. As espécies que nós vamos falar vão ser os cnidários, vão ser as espécies que estão incluídas no grupo dos cnidários, mas é importante que saibam que outras espécies, outros grupos, outros filos existem também que não são cnidários e que fazem parte dos chamados organismos gelatinosos e que também são muitas vezes encontrados pelos observadores nas praias, mas como são indivíduos mais raros, difíceis às vezes de encontrar, nem sempre são arrojados às praias ou às marinas, por isso nós vamos nos centrar nos cnidários. E os cnidários são então invertebrados aquáticos, a maioria deles são marinhos, são gelatinosos, logo são constituídos por 95% de água, e por facto de serem constituídos, terem essa grande percentagem de água, são organismos frágeis e transparentes, como todos já viram, às vezes não são bem transparentes, mas pronto, têm um grande grau de transparência, mas são espécies muito antigas, é um grupo muito antigo, são dos primeiros animais que habitaram a Terra, como toda a gente sabe, costuma-se dizer isso, é uma das coisas que se sabe sobre elas. Vivem então em todas as latitudes e em todas as profundidades do mar, desde a superfície até às profundidades mais elevadas, e têm um ciclo de vida complexo. E nós colocámos aqui um esquema geral desse ciclo de vida para vos mostrar basicamente. Ontem viram no trabalho que a Sónia apresentou quando ela estava a apresentar o trabalho do ciclo de vida da medusa do Tejo, que era um ciclo de vida parecido ao que aqui está. E, portanto, é complexo porque existe uma fase de medusa, que é aquela que as pessoas encontram e que arroja às praias, e basicamente existe uma fase de pólipo, que é uma espécie, no caso destas medusas, que é a fase que se está segura a um substrato. O substrato é o fundo do mar, é o fundo de uma marina, é uma zona rochosa, é uma zona de areia, etc. Areia não tanto, porque eles não se conseguem agarrar facilmente à areia, mas é um substrato, o substrato é um fundo sólido, o bentos, uma zona bentónica. E a fase, além de ter essas duas fases, e portanto tem um grande dimorfismo, também tem duas fases de reprodução, e portanto quando estão na fase medusa, eles têm machos e fêmeas medusas que se reproduzem e que vão dar origem a uma larva simples como essa que está aqui representada, que é uma plânula. Esta larva plânula que vai à procura de um substrato, portanto de um fundo, no mar ou numa marina, e vai então fazer o pólipo, ou também se chama hidrozoa, vamos dizer assim. E este pólipo então vai crescer, vai se desenvolver, e depois em determinadas condições ambientais é que vai então crescer e vai fazer o que se chama a estrobilação. Essa estrobilação também a Sónia ontem falou, que pode ser, que a Sónia até disse que pode ser simples ou pode ser múltipla, e essa estrobilação, que é uma reprodução assexuada, portanto não houve aqui troca de espermatozoides,
e os indivíduos vão se libertar outras, não digo larvas, mas outros pequenos indivíduos, que são as medusas muito jovens, e por serem muito jovens e muito simples, chamadas zéfiras. Essas zéfiras são muito pequenas, são mesmo planctónicas e não se vêem a olho nu. E depois essas zéfiras vão crescer e são essas zéfiras que vão dar origem às medusas adultas que podemos voltar a encontrar nas praias ou arrojadas nas praias. Portanto, este ciclo é complexo, implica então a fase sexuada e a fase assexuada, e por isso às vezes é difícil estudá-lo, por isso é que também não há muita informação sobre essas espécies e por isso é que só agora foi possível conhecer este ciclo e estas pólipos e as éfiras para a medusa do Tejo, com o trabalho da Sónia Garrum, que ela apresentou ontem. Todos os cnidários têm também uma outra característica, que é por isso que são temidos dos humanos e são olhados assim com algum ar de mistério, que é as células urticantes. Eles possuem células urticantes, um pouco por todo o corpo, mas em geral nos tentáculos. Alguns estão nos tentáculos, outros um pouco por todo o lado. E estas células urticantes chamam-se cnidócitos porque vêm de cnidários, mas também se chamam nematocistos. Essas células servem para têm um veneno e servem para anestesiar ou amortecer ou fixar os movimentos dos animais que eles querem comer. Eles são carnívoros e querem se alimentar, parecem muito frágeis, não têm uma boca visível, não têm umas pinças para agarrar a comida, e então utilizam esse veneno que vai amortecer a presa, não é? E depois vai fazer com que eles a possam comer facilmente, porque ela vai estar parada, não é? E essas células são, com o veneno, são injetadas rapidamente por um movimento mecânico, basta tocarem na superfície num outro animal, é por contacto, como está aqui a mostrar, e só o contacto origina o disparo da célula que vai, como veem aqui, e que vai injetar o veneno na outra espécie. E, portanto, é este veneno que para nós ainda não nos amortiza e que não sirvamos de alimento a esta espécie, que nos vai provocar as queimaduras, a dor, e às vezes até coisas mais sérias, dependendo do veneno de cada espécie. Também outra coisa que é importante explicar aqui é que gostaria que tivessem essa ideia que não são só os cnidários, não são só essas espécies grandes, essas grandes medusas que vêem nas praias, às vezes podem ser muito pequenos. Aliás, a grande maioria dos cnidários são espécies pequenas, são espécies que são componentes do plâncton, do zooplâncton, e que são só observadas através de um microscópio útil para a sua identificação. E tenho aqui alguns exemplos. Aqui é uma obélia, aqui é uma liriope e aqui é uma fase de uma velela mais pequena, aquela espécie que não é éfira, mas que tem outro nome, mas que é ao nível da éfira, que vai dar origem depois a uma velela adulta. Essas espécies, como eu já disse, são essencialmente carnívoros e também têm outra característica, que é uma característica comum de todo o plâncton, que é em condições adequadas, ambientais adequadas, de temperatura, de alimento, rapidamente se desenvolvem, rapidamente crescem, se reproduzem e podem desenvolver grandes surtos com muitos indivíduos, que nós frequentemente chamamos de blooms, mas são realmente uma grande abundância de animais num determinado momento, e por isso é que algumas pessoas às vezes veem, por exemplo, as águas azuis, se for muitas velelas em conjunto, ou as chamadas marés vermelhas das microalgas, que são o fitoplâncton,
ou nos Açores é muito frequente ver-se, como o Luís Quinta mostrou na apresentação dele ontem, aquela foto com aquelas caravelas todas em conjunto, com aquela cor-de-rosa e azul, lindíssimas, mas em grandes quantidades, todas muito juntas, porque foi um surto desses. Portanto, esses animais têm essa capacidade de provocar esses surtos. E por isso é que são importantes nesse contexto das alterações climáticas. Estes surtos vão provocar distúrbios no ecossistema. Se o ecossistema está mais ou menos em equilíbrio e vamos dizer que aguenta bem este surto, há predadores, tudo está a funcionar bem. Naquela época, aquele surto que costuma existir, vamos imaginar, por exemplo, no caso da medusa do Tejo, que tem uma época de maior abundância e haverá animais que se vão alimentar naquela altura, portanto está tudo em equilíbrio. Mas quando há um desequilíbrio, quando há um problema de alterações climáticas, quando as temperaturas começam a aumentar, quando começa a haver assim, ou a poluição, ou outro fator ambiental que se altera, estes animais ao desenvolverem essas grandes abundâncias vão provocar distúrbios no ecossistema que podem vir a ser permanentes. E por isso é que se fala muitas vezes do problema dos gelatinosos no ecossistema. E por isso é que é importante estudá-los, e por isso é que o Gel à Vista apareceu exatamente para poder tentar obter mais informação sobre essas abundâncias, sobre esses surtos, sobre os seus períodos de reprodução e de ocorrência sazonal. Os comunitários que vamos aqui falar e que vamos mostrar como se identificam são então as nossas espécies mais abundantes, portanto é a caravela portuguesa, o veleiro. Muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade em distinguir as duas, ainda que sejam bastante diferentes. Vamos tentar esclarecer as dúvidas e toda a gente vai passar, esperemos, a identificar um veleiro e uma caravela portuguesa. Depois temos a medusa do Tejo e a medusa tambor, que também são espécies muito próximas, também vamos mostrar como é que se distinguem mais ou menos bem, porque às vezes é difícil, o estado de degradação das medusas nas praias às vezes é muito grande e impede mesmo a sua identificação de forma correta e simples. Depois vamos também ensinar a medusa compasso, a água-viva, que é a Pelagia nautiluca, que é muito comum nas ilhas dos Açores e da Madeira, a medusa do ovo estrelado e a medusa da lua. Ainda que seja rara, decidimos incluir aqui a medusa da lua. Ora, o que decidimos fazer foi tentar explicar como é que essas espécies se distinguem pelas classificações científicas. Os cientistas distinguem as espécies e põem-nas em grupos consoante as suas características morfológicas, quer dizer, o aspecto que eles têm. E determinadas características que uns partilham e que os outros não partilham. Então, dentro dos cnidários, a primeira grande divisão que nós temos será então entre os hidrozoários e os cifozoários. E nos hidrozoários estão então as nossas espécies azuis, a caravela portuguesa e o veleiro, e depois nos cifozoários estão, vamos dizer, as verdadeiras medusas, porque os hidrozoários, a caravela portuguesa e o veleiro, não são verdadeiramente uma medusa. E a grande diferença entre eles é que as primeiras, a caravela portuguesa e a veleiro, têm um pneumatóforo e vivem à superfície do mar. Portanto, o pneumatóforo aqui no caso da caravela portuguesa tem esta forma de balão, ela insufla e faz com que ela navegue como se fosse uma pequena embarcação à superfície do mar, ou então aqui como o veleiro, mesmo esta espécie de vela triangular, penosa, dura, é feita do mesmo material que, por exemplo, as cascas dos camarões, e também esta funciona mesmo como uma vela, quase como um veleiro, a navegar à superfície dos oceanos. Os cifozoários têm uma campânula, vamos dizer assim, um guarda-chuva,
os ingleses utilizam em inglês o termo é umbrella, porque é mesmo de guarda-chuva, portanto, e estas espécies já estão, ainda que possam vir próximo da superfície, não estão a navegar à superfície, não é? E também descem no mar, em profundidade, andam na coluna d'água. Esta é a grande distinção entre estes dois grupos. Então vamos agora começar pelos hidrozoários. E nos hidrozoários nós temos outra vez dois grandes grupos, que é os sifonóforos e as antomedusas. Nos sifonóforos está a caravela portuguesa, a velela é uma antomedusa. Como viram, elas são bastante diferentes, ainda que pareçam que são similares, não é? As pessoas que olham para eles, veem esse ar azulado e pensam que as velelas que são mais pequenas são, vamos dizer, jovens caravelas, mas não é verdade. Como eu disse, a velela tem mesmo uma espécie de vela, não é? Uma vela triangular, quitinosa, e a caravela é um pneumatóforo. A diferença, ambas também vivem à superfície, não é? E são colónias de organismos, são colónias de pólipos, vamos dizer, cada um com a sua função. Temos os pólipos que tratam da alimentação, temos os que tratam da defesa, temos os que tratam da reprodução e temos os que tratam da navegação, vamos dizer assim. Portanto, temos aqui um conjunto de organismos especializados que vivem em conjunto para formar esse organismo que nós vemos na água. A diferença entre os sifonóforos e as antomedusas é que o sifonóforo não tem uma fase de medusa, a caravela portuguesa nunca tem uma fase de medusa, mas a velela, o veleiro, tem uma fase de medusa. Esta fase de medusa, as pessoas em geral não as encontram na praia, porque o que as pessoas encontram é a fase da colónia dos pólipos, mas eu coloquei aqui ao lado um desenho de uma medusa, da medusa da velela, para que vejam como é que vejam que é uma verdadeira medusa. Tem aqui o seu campânula, tal e qual, como as outras medusas, só que é mesmo muito pequena, é microscópica e é muito rara de se ver, faz parte do seu ciclo de vida e, portanto, como é microscópica, nunca arroja às praias, as pessoas nunca a veem, mas de facto o veleiro é uma espécie de medusa. Estou a ver que não há até agora dúvidas, estou a conseguir explicar isso bem, portanto vou continuar. Agora, começando pela caravela portuguesa, nós temos aqui várias fotos dos nossos observadores, onde é possível ilustrar as características da caravela portuguesa, que vos vai permitir distinguir e identificar uma caravela todas as vezes que encontrem uma na praia. As caravelas têm sempre essa cor azul ou rosa, viram as fotos do Luís Quinta ontem, que aquela cor de rosa lindíssima em algumas dessas caravelas, mas também às vezes é um bocadinho arroxeado, como se vê aqui. Portanto, essas cores entre o rosa, o arroxeado, o azul claro, o azul escuro, o pneumatóforo, então o flutuador, que faz com que é o balão que o põe a flutuar à superfície. Porque existem outros sifonóforos, que não vou aqui falar, portanto, a caravela portuguesa não é o único sifonóforo, existem muitos outros sifonóforos e a maneira de distinguir a caravela dos outros sifonóforos é que o pneumatóforo da caravela é em forma de balão e está num plano horizontal, como vêem, portanto, o plano do pneumatóforo é horizontal ao nível da água, enquanto que outros sifonóforos têm o pneumatóforo num plano vertical. Depois, como sabem, este é o grande perigo da caravela portuguesa. Aqui os tentáculos parecem estar todos aqui numa mancha, parecem pequenos, mas não, aqui já se vê que eles são um bocadinho mais longos, mas eles podem ser pequenos, podem ter só 30 centímetros, mas há exemplares que frequentemente têm 10 metros
e às vezes até mesmo 20 metros. 20 metros é uma distância grande e, portanto, se uma pessoa vir uma caravela assim, toda bonita, à superfície da água, mesmo que nos pareça que está um bocadinho distante, o tentáculo, como está a vogar na água, pode nos atingir. Portanto, como eu já disse, elas navegam à superfície do oceano, navegam com o vento é que as vai levar, elas para se orientarem, porque elas têm alguma orientação, elas erguem a crista do pneumatóforo e tentam navegar com o vento. Em Portugal é uma das espécies mais frequentes em todo o país, tanto nos Açores como na Madeira e no continente português. Ocorrem durante todo o ano, como veem aqui neste gráfico, todos os meses, ainda que sejam mais abundantes, portanto, na primavera e no verão, não é? Mas podem encontrar-se durante todo o ano. Por isso, como ocorrem mais abundantemente na primavera e no verão, tornam-se um perigo para os banhistas, porque, como eu disse, eles têm estas tais células urticantes nos tentáculos e são consideradas, e são mesmo muito urticantes. É a nossa espécie mais urticante. Elas podem aparecer de muitas formas e às vezes é difícil distinguir uma caravela portuguesa, por isso temos que ter muita atenção. É claro que aqui neste caso, quando elas aparecem aos milhares, isto é uma foto nos Açores, ninguém se atreve a entrar na água, porque elas de facto podem aparecer em grandes quantidades e isto é capaz mesmo de causar danos graves a um humano que se atravessa a entrar aqui em fato de bem, sem nenhuma proteção. Mas às vezes elas estão escondidas aqui por causa da areia, da ondulação do mar, e não vemos bem que se trata de uma caravela portuguesa, mas de facto ela está aqui tapada com a areia e às vezes podemos inadvertidamente tocar neste animal. Outras vezes está aqui meio esmagada, também na areia, estão a ver quase, isto nem parece uma caravela portuguesa, mas temos aqui também uma caravela portuguesa. E o problema das caravelas portuguesas é que, como eu disse, as células urticantes disparam mecanicamente, portanto o animal nem precisa de estar vivo para as células injetarem o veneno, basta que toquemos nele. E aqui tem um exemplo de um tentáculo enorme que vai pela praia fora, enfim, portanto, os tentáculos lá na sua extremidade são muito finos e a gente às vezes não repara e podemos pôr o pé em cima sem nos apercebermos. Portanto, temos aqui muitas formas da caravela poder aparecer. Agora, relativamente ao veleiro, o veleiro também tem uma cor azul, mas ao púrpura também, não é? Mas o azul é um azul mais anil, um azul diferente. O pneumatóforo também é diferente, como eu já disse, é numa crista. É uma crista que parece mesmo uma vela, que parece mesmo quase um triângulo, e que é quitinosa. Os tentáculos são curtos, como veem aqui, são muito curtinhos, mas, como são canidários, também são um bocadinho urticantes, ainda que não sejam perigosos, não é? Tem os tentáculos curtos e a própria velela é uma espécie pequena e o máximo que atinge são cerca de 7 centímetros. A velela também navega à superfície do oceano, também navega com o vento, é considerada como pouco urticante, ainda que tenha alguma urticância, também é muito frequente em todo o país. Esta espécie provoca os tais grandes volumes quando se reproduzem em grandes quantidades e a praia quase pode ficar com linhas azuis, como eu vou mostrar já a seguir, e ocorre praticamente durante todo o ano, portanto, como veem, é menos frequente em setembro, mas ocorre muito no início da primavera e também, por vezes, no verão. Aqui tenho alguns exemplos de como é que ela pode aparecer. Como veem aqui é ela em grandes quantidades na praia da Costa da Caparica, portanto, estas manchas azul, essa linha azul são tudo veleiros que continuam pela praia fora. Ela pode ser muito pequenina, estou aqui a mostrar ao lado o objeto para a escala
do que o observador enviou é uma moeda de 5 cêntimos, uma moeda de 5 cêntimos não é muito grande, e a moeda, e a craveleiro, digo, é quase do tamanho da moeda. Ela também às vezes aparece virada ao contrário, e nós podemos ver os tentáculos todos à volta, e depois o interior do veleiro. Ela também, esta cor azul, essa cor azul diz-se para proteção, até contra o sol, contra o vento, e quando chegam à praia, passado pouco tempo, essa cor degrada-se e elas ficam, num dia ou dois, ficam com um ar transparente. E, portanto, como vem aqui em cima, parece que é um veleiro, mas está branca. Além de ser pequenina, portanto, torna-se muito difícil de ver. Isto são animais que já estão degradados e que já estarão na praia pelo menos há 24 horas, há mais de 24 horas. Portanto, isso também é um veleiro, ainda que não pareça que quase ninguém as consiga ver quando elas estão nesta forma. Ora, depois disso, então, vamos entrar nas nossas medusas, e nas verdadeiras medusas, vamos dizer assim, no grupo dos cefalosaures, como expliquei, e achámos por bem começar por explicar mais ou menos o que é que nós vemos numa medusa. E, portanto, como eu disse, elas têm uma campânula, que em inglês se diz umbrella, e umbrella é mesmo de guarda-chuva, é como se fosse um guarda-chuva. Depois, estamos aqui a apontar as gónadas, porque aqui no interior é onde elas têm a parte reprodutora e a parte gástrica da alimentação, e as gónadas em geral são as que dão a cor à medusa, são as que são menos transparentes e que às vezes têm aquelas cores mais garridas que dão, vamos dizer, uma cor central na medusa. Aqui no caso, isto é uma Pelagia Nautiluca, é uma água viva, e as gónadas estão aqui numa massa mais rosada, toda a água viva é um bocadinho cor-de-rosa, não é? Depois temos aqui os tentáculos estão aqui na margem da campânula, é este filamento que estamos a ver aqui. Este filamento também é um tentáculo. E estes são os braços orais. Os braços orais são isso mesmo que estamos a querer dizer, que estão à volta da boca, que servem até para encaminhar o alimento. Depois temos aqui o manúbrium, no caso desta medusa do Tejo, que é onde se encontra a zona gástrica, e também estamos aqui a indicar as fissuras marginais que por vezes existem nas campânulas e que são características de algumas espécies. Pelas fissuras nós vemos que espécie se poderá tratar. Neste caso, então, as seis espécies que nos falta separar, nós separamos-las por dois grupos, que são as Rhizostoma e os Semastoma. E esta separação é feita com base, entre outras características, mas para o exemplo que aqui nos traz e para esta identificação, esta característica basta, que é a presença ou a ausência dos tentáculos marginais na campânula. Como eu vos mostrei ali na água viva, a água viva tem tentáculos, portanto, que é estes filamentos na margem da campânula. A medusa com pato também, a Aurelia aurita vê-se aqui, são tentáculos curtos também na margem. Esta, a medusa do ovo estrelado também, mas a medusa do Tejo e a medusa tambor não têm tentáculos marginais e por isso fazem parte de um grupo diferente, a que nós chamamos os Rhizostoma, e as outras todas vão estar dentro do Semastoma. Essas são as duas características principais, se têm ou não os tentáculos na margem da carapaça. Então agora vamos começar por identificar estas duas espécies, as Rhizostoma, e nós temos aqui, vamos começar com a medusa do Tejo, que é a nossa medusa, o Stagi. E a nossa medusa é uma medusa que tem uma cor creme, ou às vezes mais castanha, escuro, às vezes meio azulada,
ou então mesmo esbranquiçada, depende das suas características, às vezes mesmo do estado de degradação, etc. Uma característica muito fácil para verificarmos se estamos na presença de uma medusa do Tejo é o formato das gónadas, que se vê por baixo da campânula, que são em formato aqui de uma cruz. Vê-se muito bem aqui nesta figura que nós temos e vê-se também aqui. Ok? Parece mesmo uma cruz. Aqui também se vê, ainda que ela seja mais escura, às vezes não é muito fácil, mas em geral vê-se bem essa cruz. Depois, dos adultos têm essas fissuras muito características no bordo da campânula, que estão a ver aqui. Às vezes a campânula, como ela já arrojou à praia e já está um bocadinho degradada, já não está bem completo, mas em geral vê-se essas fissuras aqui. Aqui estão as fissuras, que até têm uma cor mais castanhada, aqui estão as fissuras de novo. Essas fissuras são muito características da nossa medusa do Tejo. Depois, elas têm esses braços orais, são volumosos, que não têm apêndice nem nada especial, mas que parecem, que é como eu digo às pessoas, às vezes parecem um cacho-de-uvas, vamos dizer assim, não é? São mais amplos na parte anterior e depois vão afilando para a extremidade. E parecem que têm cachos-de-uvas, ela parece que transporta uns cachos-de-uvas. E isso é uma boa característica para distinguir da outra espécie, que é a medusa tambor, que é a outra espécie muito próxima dela. Portanto, e tem essa espécie de nervurazinhas aqui nos braços orais, e são só 8. A medusa do Tejo é uma espécie que é muito comum em portos, em marinas, em estuários, em rios. É muito frequente nos rios Tejo e Sado, portanto o rio Tejo é de onde ela é originária e é o nome, e é o que deu nome à espécie, mas também existe no Guadiana, na Ria de Aveiro, mas também existe na costa, mas é mais comum nestas zonas mais de águas mais calmas, mais paradas. Ocorre em todo o Portugal continental, mas não ocorre nem nos Açores nem na Madeira. É considerada ligeiramente urticante, portanto não é perigosa para os humanos e ela começa, ainda que nós já, que os observadores já têm encontrado durante todos os meses do ano, ela é muito mais comum a partir de agosto, portanto, do fim do verão, durante o outono e pelo inverno. É onde ela é mais comum, onde a medusa grande cresce e se desenvolve, nestas zonas mais rios e de estuários. Aqui temos algumas fotos para ilustrar as diferentes formas e os diferentes aspectos que ela pode aparecer e às vezes o quanto ela é difícil de distinguir. Aqui é um caso em que aparecem muitas, não é? Onde se vê a cruz muito facilmente, está dentro do rio e, portanto, vemos logo que se trata da medusa do Tejo. Aqui temos aqui um fragmento, a medusa está um bocadinho destruída, mas mesmo assim vê-se que estes são os tais cachos de uva que eu estava a falar, né? Não sei se é visível para vocês isso, e portanto que nos permite distinguir, ainda que a gente não veja o borde da campânula, ainda que não vejamos a cruz, mas estes braços, este aspecto é característico da medusa do Tejo. Aqui é só um fragmento ainda mais pequeno, mas onde vemos o tal bordo, as fissuras, o tal bordo característico da medusa do Tejo. Aqui ela também está virada ao contrário, mas vê-se perfeitamente que é a medusa do Tejo. Aqui o tal bordo é fácil de ver e depois a cruz, de certa forma, está aqui. Aqui estão as gónadas muito, muito visíveis, não é? Esta também, ainda que seja muito escura, também podemos ver aqui a cruz, etc. Às vezes isto é só um fragmento, e aqui ela está completa.
com os seus braços, com a sua campânula, com as suas fissuras mais acastanhadas. Ela pode aparecer nestas formas todas. Já a medusa tambor é parecida, ainda que seja bastante parecida, é diferente. Como vêem, os braços orais são diferentes, portanto, elas vão ter este aspecto um bocado mais folhoso. Costuma-se dizer que tem a forma de ataque de golfe, mas eu gosto de dizer que parece uma couve-flor. Não sei se vão achar esse exemplo fácil, mas às vezes entre o aspecto couve-flor e o aspecto cacho de uvas, às vezes é útil para distinguir as duas. Elas têm também, porque se vistas pelo cimo da campânula, conseguimos ver também até a cruz, as gónadas também estão. Ainda que a cruz não seja um cruz, não seja tanto sinal de somar e seja quase um sinal de vezes, não é? Seja a inclinação um bocadinho diferente. Mas às vezes isto é difícil distinguir que tipo de cruz é que temos aqui. E então, o que nós vemos são essas 4 papilas que elas têm, como se fossem uns ovos ou uns olhos, uns ovos ou uma coisa globosa, umas bolinhas, são estas papilas, que mesmo aqui do lado, vistas do lado posterior da campânula, ou do lado de cima da campana, nós vemos que tem aqui um deles, ali o outro, logo esta, ainda que tenha isto que podia lembrar uma medusa do Tejo, ainda que tenha as fissuras na margem, isto aqui significa que são as tais papilas, e estas papilas só existem na medusa tambor, não existem na medusa do Tejo, portanto, estamos perante uma medusa tambor e não uma medusa do Tejo. Depois, a outra característica é que elas têm uns tentáculos muito longos, que são desenhos ou púrpura mesmo nas extremidades. Esses tentáculos, que vão ficando escuros nas extremidades, são característicos típicos só da medusa tambor. Mesmo que o tentáculo não esteja aqui completo, ou está danificado, está aqui partido, vê-se que ele está a castanhar. Elas também têm essa medusa, mas isso é difícil de ver, há pessoas que tiram fotografias fantásticas e nós podemos ver isso, é os cromatóforos na campânula, que parece quase um ponto de gotinhas de brilhantes na campânula, e com boas câmaras e boas fotos às vezes vê-se e o animal fica realmente, mas também é um animal ainda fresco, vamos dizer, que não sofreu muito na areia. Os animais, como sabem, são muito frágeis e ao serem levados com as ondas e com as marés vão sendo destruídos aos poucos, por isso é que às vezes é difícil para as pessoas os identificarem, porque já vão aparecer meios destruídos, nem sempre se veem como facilmente. A medusa também é comum só em Portugal continental, não ocorre nem nos Açores nem na Madeira. Ainda que seja uma espécie costeira, vamos dizer mais ou menos, ela não é tão costeira, vamos dizer, ou não vive tanto no estuário, pelo menos às vezes encontramos-las menos, mas ela também não é tão frequente em Portugal, mas ela é muito frequente, é no Algarve, e este ano tem aparecido em grandes quantidades no Algarve, em todo o Algarve, toda a costa algarvia, a costa sul. Ela, portanto, ocorre todo o ano, como viram, já os nossos observadores registaram em todos os anos, mas é um bocadinho como a medusa do Tejo, é mais abundante a partir de agosto, portanto, a partir do fim do verão e durante o outono, e vai pelo inverno, até janeiro ainda tem algumas quantidades. É uma medusa de grandes dimensões, bastante grande, muitas vezes tem mais de meio metro de diâmetro da campânula, ainda que seja ligeiramente urticante, é visível e há menos ocorrências, há menos acidentes causados por esta medusa, porque as pessoas ao a verem, a ser facilmente visível, não lhe tocam com facilidade. Tem aqui uma pergunta? Não. Ok. Não é uma pergunta.
Então vou continuar. E lá aparecem de muitas formas nas praias e às vezes só um tentáculo, como veem aqui, só este tentáculo é que apareceu, a nossa observadora tirou a foto e perguntou o que era e nós dissemos, sem dúvida, que se tratava do tentáculo de uma medusa tambor, que, como vos disse, a extremidade acastanhada não engana. Também, por exemplo, este indivíduo está aqui todo destruído, não é? Ai, o que será isso? Mas estão a ver esta zona, estes braços folhosos aqui, igual ao que está aqui no esquema, depois vê-se que os tentáculos estão a sair daqui, ainda que não chegaram à parte acastanhada porque já estão partidos por aqui, portanto vê-se que só pode ser a medusa tambor e não a medusa do Tejo. Aqui também, com este aspecto aqui folhado, tem aqui outra coisa que não é, a alforreca, é apenas a medusa do Tejo. Tem aqui já uma pergunta. Ok, muito obrigada. A alforreca é apenas a medusa do Tejo ou inclui esta medusa de tambor? Ora, eu acho, eu não sei, a alforreca é um nome comum que as pessoas dão às medusas, mas que as pessoas inicialmente davam, e eu acho que será da medusa do Tejo, que será um nome para a medusa do Tejo, que era a medusa e que é a medusa mais abundante e mais comum em Portugal. Mas, provavelmente, quando encontram, por exemplo, a medusa tambor, também lhe chamarão a alforreca, porque ela é muito parecida e muitas vezes as pessoas, quando nos enviam uma foto, principalmente se não se veem os tentáculos, por exemplo, esta aqui, as pessoas às vezes dizem que pode ser uma medusa do Tejo, não é? E, portanto, podem chamar a esta medusa uma alforreca. A alforreca é um nome vulgar dessas medusas, tanto da medusa tambor como da medusa do Tejo. Aqui neste caso, como eu disse, até pode parecer que seria a medusa do Tejo, mas não, estamos a ver aqui a papila, uma delas, estamos aqui a ver a outra, temos aqui uma terceira, só falta de ver a quarta, vemos que não é a medusa do Tejo, que é a medusa tambor. Aqui temos os tentáculos acastanhados, mais ou menos, eu espero ter-vos gostado aqui as características principais que vos vão permitir identificar estas medusas da próxima vez que as encontrarem. É evidente que nem sempre é fácil encontrá-las em bom estado, a não ser que elas estejam vivas a nadar dentro d'água, porque elas já para arrojarem à praia já foram e vieram muitas vezes com a maré e já estão todas um bocadinho destruídas. Aqui é engraçado que esta pessoa pôs aqui o seu pé, marcou o pé e depois o pé serve de escala para nós medirmos a nossa medusa. Então agora vamos, se não há mais dúvidas, não há, quer dizer que eu estou a ser ótima a explicar isto. Vamos então, espero que sim, vamos então para as 4 medusas que nos faltam, que são então as outras que eram os semastoma. Aqui nestas medusas nós vamos agrupá-las em 3 famílias, a água-viva e a medusa compasso são da família Pelagida, a Aurelia aruta, a medusa da lua, é da família Lumarida, e a medusa do ovo estrelado é da família Faceloflorida. E como é que nós distinguimos, como é que vocês podem distinguir estas medusas? Podemos distingui-las em 3 grupos, existem outras características que não nos vamos preocupar aqui, porque esta característica é suficiente. É a forma e o tamanho dos braços orais, é suficiente para podermos distinguir esses 3 grupos. Portanto, estas duas que são da mesma família têm os braços orais longos e pontiagudos, portanto estamos a vê-los aqui no caso da água-viva, aqui no caso da medusa compasso, mas no caso, por exemplo, da Aurelia aurita, da medusa da lua, eles são curtinhos, são curtos, como se vê aqui no esquema e como se vê na foto. E no caso da Faceloflorida, da medusa ovo estrelado, estes braços orais são na forma de cortina, é como se fosse uma grande cortina com muitos folhos, mesmo folhosa. E os tentáculos que estão na margem
ali muito fininho e quase não se vê. O que se vê mesmo é este ar folhoso em forma de uma cortina espessa. E, portanto, se olharmos com atenção, conseguimos então separar essas três famílias. Vamos começar por esta daqui, a família pelagida, que tem estas duas espécies, que são urticantes. E, portanto, nós vamos começar pela medusa compasso. Nós dizemos que ela é uma medusa compasso porque parece um compasso. Porque tem estas bandas radiais castanhas na carapaça, ou no campânula. Na campânula, peço desculpa, isso é o meu defeito, de chamar carapaças de tudo. Na campânula, elas têm essas bandas radiais que vêm do centro em forma de V, que vê-se muito bem este V. A campânula, que é, vamos dizer, ao branco ou amarelada, às vezes mais castanhada, não é? Aqui meio amarelada, tem estas bandas radiais castanha escuro, bem escuro. É também uma medusa de grande porte, vamos dizer assim, pode ter um diâmetro de 25 centímetros, é característica também pelo número de tentáculos que tem. Os tentáculos, como eu disse, estas fazem parte do grupo das medusas que têm os tentáculos na margem da campânula, como podemos vê-los aqui, esses filamentos brancos que aqui estão e que se vêem aqui muito bem, não é? E eles são 24. Se tivessem a medusa em bom estado e se ela tivesse calminha para os contarem, elas não iriam ter mais. Outra coisa que elas têm é estes nódulos na extremidade da campânula. Estes nódulos são chamados de rhopália e é onde elas têm os seus órgãos sensoriais. Estes órgãos sensoriais até é onde elas distinguem, por exemplo, a quantidade de luz, se é escuro ou se é de dia, se a água está mais... alguns desses órgãos servem para ver se a água tem algumas propriedades químicas ou não, portanto são os órgãos sensoriais delas, é onde os órgãos sensoriais é como os nossos, é o órgão do tato, do cheiro, o cheiro não é bem no caso delas, que elas não têm, não é? Mas é onde têm, onde sentem as propriedades, algumas propriedades químicas da água e também onde também vê-se a quantidade de luz, vamos dizer, se está mais escuro ou há mais luz, se estão mais próximos da superfície ou não. Os braços orais, como eu disse que eram longos, que é da família pelagida, mas no caso da medusa compasso, esses bordos franzidos, estão a ver? São franzidos, não são lisos. Vê-se assim como se fosse um franzidinho. E aqui também, mesmo quando ela está parada na areia, arrachada na areia, veem que está franzidos, não são lisos, vê-se esse franzido, então é outra característica adicional, além das riscas das bandas radiais, não é? Com tal forma de V, é também os braços que têm esses bordos franzidos. É franzidinho, como se fosse uns pequenos folhos. Esta medusa é ocasional, não é muito abundante, como a Rita mostrou ontem nos gráficos que puderam ver ontem na apresentação do nosso ponto de situação, e há meses onde ela nunca é visitada, e é comum, é nos meses de verão, ok? Junho, julho, agosto, maio, por aqui é onde ela ocorre. E agora tem ocorrido principalmente no Algarve. É uma espécie urticante, há que ter cuidado ao tocar. E por outra, melhor é evitar tocar. Mas tendo uma medusa de grande porte, em geral nós vemos-las com atenção e evitamos o toque. Pronto, elas podem aparecer com um ar muito diferente, as gónadas aqui estão muito visíveis porque ela está, vamos dizer que é uma medusa mais madura, não é? Quando se vê as gónadas mais facilmente. Por exemplo, esta medusa quase que não parecia ser a medusa compasso porque não estamos a ver os tentáculos nem os braços, ela perdeu, já só temos aqui a campânula, não é? E por isso é difícil, aqui também não estamos a ver, os braços às vezes aqui, como neste caso, ela está de forma destruída, que já só tem meia campânula, a única indicação que nos diz tratar-se da medusa compasso é que ela ainda mantém as tais bandas radiais, com a forma de V que se vê bem aqui,
Vão ver, se tiverem atenção, conseguem ainda assim ver que se trata dessa medusa. Aqui também é um bocadinho difícil de ver que se trata da medusa, mas como tem esta zona acastanhada e faz parte da campânula, e esta é a nossa única medusa que tem a estar acastanhado na campânula por causa das bandas, estas bandas verticais, que às vezes são assim quase como umas linhas, a parecer umas linhas, outras vezes são mais alargadas, estão a ver quase como umas fitas, umas faixas. Estas bandas podem ter realmente diferentes espessuras. E aqui, esta medusa coitadinha, já perdeu as tais bandas, já só tem as tais roupáleas lá na extremidade da medusa e os seus tentáculos folhosos, só que não são regulares. Agora vamos à água-viva, que é a outra espécie mais próxima da medusa compasso, não é? Que são da mesma família. A água-viva é, em geral, uma medusa cor-de-rosa, com ar rosa, sempre em geral, ainda que às vezes possa ter um ar mais castanho ou roxo aqui, ou outras vezes mais avermelhada, às vezes, mas em geral tem esse ar a lembrar o rosa. O bordo da campânula é exatamente, uma vez que são da mesma família e são próximas, como a medusa compasso lá, os tais órgãos sensoriais na extremidade, tem 8 tentáculos finos no bordo da carapaça, portanto, se tivessem muitas dúvidas, não tivessem a ver todas essas características que eu acabei de explicar e tivessem as duas medusas ao lado a andar calmamente, podiam distinguir pelo número de tentáculos. A água-viva só tem 8 e também os braços é o mesmo número, são 4, mas esses braços não têm aquele ar rendilhado que a medusa compasso apresenta. Depois também aqui a campânula, que tem estas marcas, essas diferentes, essas marcas mais rosadas, e não aquelas riscas, aquelas bandas em forma de V, e que até são estas marcas. Até ontem o Luís Quinta apresentou uma foto fantástica delas, de uma fotografia que fez de uma água-viva. Estas águas-vivas são medusas de pequenas dimensões, ainda que sejam bastante urticantes, medem o diâmetro destas campânulas, são só entre 5 e 10 centímetros. São indivíduos de pequeno porte, vamos dizer assim. Ora, ela, então, como eu disse, urticante, e quem vive nos Açores e na Madeira sabe que sim, que já quase certeza tiveram um encontro com uma delas, porque elas, como têm esse ar às vezes transparente, não é? Não se vê bem, são pequenas, são bioluminescentes, é uma espécie engraçada, porque tem essa capacidade de bioluminescência, é muito frequente nos Açores e na Madeira. O inverno passado, como a Rita mostrou ontem, ocorreu em Portugal continental, mas ela ocorre principalmente, é uma espécie dos meses de verão, ainda que os nossos observadores já tenham registado a sua ocorrência durante todo o ano. Ela realmente ocorre mais nos meses de verão. Ela também aparece de muitas formas diferentes. Aqui é um aglomerado de muitas, quando elas estão assim e já com ar acastanhado, com ar mais acastanhado, são fáceis de distinguir, portanto ninguém entra na água quando vê estes indivíduos aqui. Aqui também estão várias a nadar, mas com ar afetado, não é? Dentro da água, mas a pessoa que está a mergulhar tem um fato protetor, espero que também nas mãos. E depois temos aqui a medusa na areia, em que está, vamos dizer, achatada, e às vezes é difícil de distinguir todos esses pormenores que eu acabei de dizer, principalmente os tais tentáculos pequenos, não é? Aqui também está bastante enterrada na areia, aqui meio acastanhada, às vezes é quase difícil de distinguir que estamos perante uma pelágia. Temos aqui outra pergunta. Ok, se é possível ter acesso à apresentação. Sim, nós
espero que possamos publicar esta apresentação nos nossos canais, sim, e vamos publicitar para que as pessoas possam ter e possam depois utilizar para a identificação. Aqui, a medusa numa praia nos Açores, escura, também difícil, parece difícil de se identificar que se trata de uma água viva, mas conseguimos ver aqui as zonas cor-de-rosa e as manchas, as gónadas também estão aqui um bocadinho visíveis e, portanto, vemos que se tratará de uma água viva. Então, resta-nos a medusa ovo estrelado, que é uma medusa de grandes dimensões, é também uma das nossas maiores, pode chegar até aos 60 centímetros de diâmetro também. É a tal medusa, como eu disse, com os braços orais em forma de cortina, aqui estão eles também, como se fosse uma cortina. Esta fotografia é de um fotógrafo profissional e, portanto, o Rui Bernardes, portanto, ele fez aqui uns tipos de luz, e, portanto, essas cores não são bem as cores naturais, mas mesmo assim são úteis porque nos permite ver e distinguir e separar aqui os tentáculos, que são essas ramificações que aqui acontecem no bordo da campânula, dos braços orais na forma da cortina. Elas, em geral, a cor real delas portanto, são chamadas da medusa do ovo estrelado porque o centro é amarelo e depois estão rodeadas de um branco opaco e por isso é que parece um ovo estrelado, vamos dizer assim. Se víssemos essa medusa de cima, isto seria branco e aqui dentro o centro amarelado, ou um bocadinho como aqui está o centro amarelado, ela está de lado, não é? E por isso não se vê bem, mas mesmo assim a campânula é lisa, os tentáculos podem ser bastante longos, como veem aqui, não é? Vêm até bem longe e são fininhos, no caso não se vê, não é? E claro, não é preciso não esquecer ainda que seja pouco urticante, mesmo assim é uma espécie urticante. É uma espécie, como eu disse, só avistada nos Açores e na Madeira e tem sido avistada mais na primavera e depois até o outono, não é? Todos esses meses de fim de inverno e início de primavera, nós não temos ninguém, nunca as encontrou, não temos registros da sua ocorrência. E é ligeiramente urticante. Ela aparece também em formas muito diferentes e às vezes difíceis de ver se trata. Por exemplo, aqui, ela ficou aqui numa rocha, não é? E foi difícil de ver que tínhamos aqui, que isto aqui seria muito provavelmente uma medusa do ovo estrelado. Distinguimos por causa dos braços orais daquela forma de cortina, portanto que fica com aquela espécie de folhos e podemos ver que poderia ser essa medusa, ainda que não tenhamos a certeza absoluta neste caso, não é? Depois cá está o gónada central, a parte opaca da carapaça e os tais tentáculos finos muito longos na margem. Aqui esta medusa já perdeu parte dos braços orais e não conseguimos ver a tal característica forma de cortina, aqui também não, só vemos aquela mancha central que pode dar indicação que era mais amarelada e a parte branca opaca da campânula à volta. Aqui também já perdeu os seus braços orais folhosos e já só aparecem os tentáculos longos e finos, portanto às vezes essas medusas são mesmo difíceis de identificar, temos que olhar com atenção e por isso é que é muito importante que nos enviem as vossas fotos quando fazem os avistamentos e os enviam para o Gel à Vista, que é para podermos ter uma ideia e concordar ou não com vocês na identificação das espécies, para verificar se a espécie está realmente bem identificada ou não. Porque os nossos avistamentos temos um grau de confiança nas nossas identificações e as espécies que têm um grau de confiança baixo, quer dizer, cujos fotos e informação nós não temos a certeza de que se trata daquela espécie efetivamente, depois não são utilizados nas nossas análises nem no nosso trabalho científico.
porque temos uma baixa confiança naquela informação. Aqui, finalmente, vamos então à medusa da lua. A medusa da lua é muito rara em Portugal. Ela tem aparecido basicamente nos Açores e na Madeira, às vezes, mas é mesmo muito rara. É muito característica também pelo formato das suas gónadas, que se vêem através da campânula. As gónadas parecem ferraduras, não é? Em forma de ferradura, não é? Costumam ser 4, aqui a quarta não se está a ver bem. A cor delas é sempre meio esbranquiçada, muito transparente. As gónadas, se estiverem maduras, são um bocadinho rosadas, como aqui nesta foto. São medusas que são grandes e que são fáceis de ver, podem atingir os 40 centímetros de diâmetro. A campânula é um bocadinho achatada, não é tão longa como outras, por exemplo, como a água-viva, e os tentáculos que, como sabem, como já expliquei, estão na borda da campânula, são curtos. Né? Também têm os tais 4 braços orais, que são volumosos e curtos, vê-se mal aqui, mas tem aqui um, depois temos aqui o outro, aqui um terceiro, vou ver-se aqui, portanto, mas são curtos, quase que não se vêem para lá da carapaça. Esta medusa, como eu disse, é rara, ocorre principalmente na primavera e no verão, não há informação, nunca recebemos informação da sua ocorrência noutros meses, no inverno, nem mesmo em julho. É ligeiramente urticante e é uma espécie que existe um pouco por todo o mundo. É um bocadinho como a caravela portuguesa, é cosmopolita. E temos as nossas espécies todas. Então, agora que eu já vos expliquei o que será útil para identificarem as espécies, caso as encontram quando forem à praia, quando forem passear para uma marina ou para um porto, etc. Agora eu iria falar um bocadinho da sua capacidade de urticância, não é? Então, olhando para essas espécies, nós temos aqui 3 grupos. Temos a caravela portuguesa, que é muito urticante, que é a nossa espécie mais perigosa, de facto. Temos as duas pelagida, a medusa compasso e a água-viva, são consideradas urticantes, e depois temos todas as outras, a medusa tambor, a medusa do Tejo, a veleiro, a medusa da lua e a medusa estrelado, consideradas pouco urticantes. Mas isto tudo, essa classificação, como em tudo na vida, é uma média, é uma média. Isto quer dizer que há pessoas mais sensíveis que outras. Como sabem, por exemplo, com o ferrão de uma abelha, há pessoas que, ainda que a abelha ferre e que tenhamos uma dor e que tenhamos algum inchaço, não temos um grande problema com isso, enquanto que há outras pessoas que têm que ir para o hospital com choques anafiláticos e têm que se resolver, não é? Temos aqui outra pergunta, agora eu vou já lê-la e vou já responder. A Rita Oliveira pergunta se as células urticantes disparam automaticamente em todas elas, mesmo que mortas. Sim, este é o mecanismo que até agora se pensa seja comum, exatamente. São todas, mesmo mortas, temos de ter cuidado, porque se a célula urticante ainda estiver não tiver, vamos dizer, desativada por algum motivo, não estiver completamente seca ou que seja, o contacto pode fazer disparar e entrar o veneno no nosso corpo. Portanto, o que eu estava a dizer é que, portanto, todas as pessoas têm uma certa sensibilidade e por isso, ainda que dizemos, esta espécie é pouco urticante, por exemplo, a medusa tambor é pouco urticante, mas uma pessoa que seja mais sensível àquele veneno pode até ter uma reação um bocadinho mais exagerada do que os outros, que a média. Mas isto não quer dizer que a espécie seja perigosa. Pode causar mais dor, a zona da queimadura pode ser maior, o efeito pode ser mais grave, vamos dizer assim. Mas não é uma espécie que
que não são espécies pouco urticantes, não são, vamos dizer assim, um perigo para o ser humano, não é? Mas também há gelatinosas que não são urticantes de todo, e são aqueles que eu disse que não ia me dedicar no nosso primeiro curso de identificação, porque são muito raros de se encontrarem nas praias. Algumas, por exemplo, pirosomas, é só de mergulho é que se encontram, e como são muito raros, só algumas pessoas realmente muito atentas é que conseguem ver que isto é um gelatinoso. Os animais são realmente transparentes e tomam quase a cor do sítio onde estão, não é? Está aqui com a cor da areia do fundo, este também está bem camuflado, é difícil ver, e portanto, estes não são urticantes, não são de maneira nenhuma urticantes. São ctenóforos, salpas, outros sifonóforos. Portanto, este indivíduo que aqui está, a Bilopsis tetragona, é do grupo da caravela portuguesa, mas não é rosa, não tem os nematocistos, logo não vai provocar essa urticância. Portanto, existem outros indivíduos que não são urticantes, eu pus aqui só para verem que nem todos são urticantes, mas os cnidários quase todos são. Ora, o contacto com os gelatinosos provoca algumas palpitações. Viram a apresentação da Marta e da Patrícia e da Ana Baldaia ontem, e elas apresentaram todos os sintomas que podem acontecer a uma pessoa que entra em contacto com uma caravela portuguesa. Portanto, a pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter palpitações, pode ter uma data de sintomas, mas o mais visível às vezes é a queimadura que ficou na pele do contacto com os animais. E, em geral, as queimaduras em linha, que vê aqui neste braço, ou que vem aqui neste outro braço, essas queimaduras em linha são, em geral, características da queimadura da caravela portuguesa. Estas queimaduras aqui, não sei se está bem visível, que são pontilhado, uma área mais pontilhada, são mais características dos sifozoários, quer dizer, da água-viva, da medusa da lua, das outras medusas. Estão a ver, é um ar mais pontilhado, ou aqui também, é uma queimadura diferente. As dos risquinhos, assim, em geral, em risquinhos, é a mais característica da caravela portuguesa. É evidente, isso é o que nós achamos que é com base no que se vai sabendo, mas há muito pouco estudo sobre as queimaduras, exatamente como é que elas ficam no corpo das pessoas, e portanto ainda estamos todos a aprender com aquilo que vamos vendo. Por isso é que às vezes é importante, muitas pessoas nos fazem isso, enviam-nos as fotos das queimaduras quando são atingidas. Isso para nós é importantíssimo, porque ajuda a caracterizar realmente, a termos uma ideia que animal é que atingiu aquela pessoa, e pode vir a ser útil para uma outra pessoa no futuro. Ainda este verão aconteceram um caso desses no norte do país, onde ninguém viu o animal que tinha entrado em contato com os banhistas. A verdade é que eles apareceu-lhes as queimaduras e foram para o hospital, e portanto pode vir a ser importante saber o que é que provocou aquela queimadura, para ajudar os médicos e o pessoal de saúde e o profissional de saúde a tratar aquela queimadura de uma forma mais eficiente e a tratar a saúde, os sintomas das pessoas. Por isso às vezes é importante que nós tenhamos esses registros fotográficos que nos ajudam a caracterizar a queimadura típica dos vários cnidários, dos vários gelatinosos. Se tivermos sintomas ligeiros, portanto, se for uma medusa da lua,
uma água viva, em pequena quantidade, etc. Vamos ter uma reação alérgica ligeira, vamos ter uma pele inflamada, dor e queimadura, porque isso de facto atua como se fosse uma queimadura, às vezes inchaço, porque a pele vai inchar, temos comichão, temos que evitar coçar, e o formigamento, às vezes é só um formigamento, por exemplo, como eu disse, a veleiro não é perigosa, de facto, mas também causa uma reação alérgica ligeira e causa esse formigamento, se nós tocarmos nos tentáculos dela, ainda que sejam curtos e pequenos. Portanto, ainda que o veleiro, quando nós encontramos, achamos engraçado e podemos querer colocar na mão, talvez que seja de evitar, se pegue só na zona da vela, porque os tentáculos podem provocar esse formigamento. Os sintomas severos são mais característicos, ocorrem mais na caravela portuguesa ou na medusa compasso ou na água-viva. E esses sintomas são, então, uma reação alérgica severa e, no caso da caravela portuguesa, podem provocar as tais dores abdominais e musculares, quase como se tivessem uma paralisia, arritmias cardíacas, pode ser grave, náuseas, vômitos, desmaios, fraqueza, as tais dores de cabeça, às vezes uma pequena confusão, podem ter dificuldade em respirar e dor no peito. Enquanto há umas medusas que parece que é quase como se fosse uma picada de uma abelha, uma ferroada de uma abelha, há outras, não medusas, mas a caravela portuguesa, que pode provocar sintomas bastante graves e, em geral, o contacto com a caravela portuguesa, em geral, tem um período longo as queimaduras demoram a sarar, vamos dizer assim, portanto convém mesmo evitar o contacto. Mas às vezes não é possível porque ela tem esta cor meio transparente, azulada, da cor do mar, está muito pequena a nadar à superfície da água, com os seus tentáculos muito longos, e ela está aqui e eu aqui a levar com um tentáculo. Portanto, nem sempre é fácil. Ora, o que é que devemos fazer? Há também muito poucos estudos sobre o que fazer, como é que se pode aliviar a dor do efeito dessas medusas ou da caravela portuguesa, e também os estudos que existem. Alguns são um bocadinho tendenciosos, é difícil. Porquê? Os estudos nem sempre são perfeitos, porque testar humanos nem sempre é fácil. Os humanos são todos diferentes, mesmo que investigadores queiram fazer um teste e arranjam voluntários para levarem com um tentáculo de uma caravela, todos em conjunto, um número conveniente de pessoas, não é? Aquelas pessoas são todas muito diferentes e é quase impossível encontrar uma pessoa igualzinha, nas mesmas características, que tenham os mesmos níveis de açúcar no sangue, o mesmo nível de colesterol, etc, etc, o mesmo peso, a mesma estatura, e portanto esses estudos são todos difíceis de se fazer, por isso qualquer estudo é importante e portanto devemos tomar em atenção o que eles nos vão dizendo, mas isto são sempre coisas que vão mudando com o tempo. Ainda há poucos anos dizíamos uma coisa, agora dizemos outra, e à medida que foram feitos outros estudos e que vai saindo nova informação científica e publicada, podemos voltar a dizer, podemos vir a dizer uma coisa diferente, não é? Porque é assim que o conhecimento se faz. Infelizmente há pouco trabalho. Eu espero que os colegas que trabalham na área da saúde se entusiasmem por esses assuntos e comecem também em Portugal a fazer alguns testes e algum trabalho nessa área. Mas o que nós sabemos já de certeza é que devemos lavar a nossa zona afetada com água do mar, nunca com água doce. E também não podemos esfregar. E porquê é que não podemos esfregar? Porque, como eu disse, aquelas células soltam-se, como viram no nosso primeiro slide, aquelas células soltam-se e vêm para a nossa pele por contacto.
E se nós esfregarmos, o que vamos fazer, se estivermos assim a esfregar, o que vamos fazer é permitir que as células penetrem mais facilmente na nossa pele. E, portanto, se penetrarem mais facilmente na nossa pele, o veneno, vamos ter mais veneno na nossa circulação sanguínea, portanto, temos que evitar esfregar. Lavamos, mas sem esfregar. Por isso é que dizemos que o ideal é remover com uma pinça os possíveis vestígios do organismo que estejam na pele. Às vezes vê na nossa pele que está ali qualquer coisa. Portanto, o ideal era termos todos os nossos nadadores salvadores com uma pinça no seu material na praia e, portanto, principalmente nas zonas que são mais afetadas, e depois, porque facilmente não é fácil levar uma pinça para a praia, e uma pinça pode ser útil nesse caso, porque para mantermos a calma, lavarmos e depois tirarmos os vestígios que possam lá estar na pele. Depois, no caso da caravela portuguesa, portanto, agora já viram que a caravela portuguesa, sendo um hidrozoário, um sifonóforo, é uma espécie bastante diferente das medusas em geral, logo o seu veneno também é diferente. E então é quase que um bocadinho como, agora vou fazer uma comparação um bocadinho esquisita, não é? Mas pronto, é quase que um bocadinho como comparar o veneno de uma abelha com o veneno de uma cobra, ou o veneno de uma cobra com o veneno de uma serpente. Os venenos são diferentes porque as espécies são diferentes. E então aqui também. E então por isso é que nem sempre o que resulta com uma resulta com a outra. Ainda que há trabalhos científicos que dizem que se nós colocarmos compressas de gelo na zona afetada da caravela portuguesa, o gelo também ajuda, de alguma forma também ajuda. Mas as compressas quentes, a água quente, ajudam muito melhor e mais facilmente e mais rapidamente, atuam mais rapidamente. E essas compressas quentes ou essa água quente pode ser, por exemplo, se a pessoa está numa praia que tem duches públicos, pode ser útil tomar um banho de água quente rapidamente na zona afetada, porque não tem compressa, porque não tem a certeza se a zona está bem lavada, não é? E a água vai fazer arrastar os restos de vestígios, e como é quente vai impedir, vai amortizar a progressão do veneno, e portanto isto pode ser útil. Portanto, umas compressas quentes ou o tal duche de água quente. Há nadadores salvadores em algumas partes do mundo que já têm essas compressas, como existem as compressas de gelo, também compressas quentes preparadas. Ou então pode-se aplicar vinagre, mas o vinagre só é útil e só tem efeito na caravela portuguesa. Nas outras espécies não serve de nada aplicar vinagre. A urina, que é uma coisa que as pessoas gostam de dizer que ajuda, não é verdade, não ajuda nada, não serve de nada, portanto não vale a pena usar urina para evitar o efeito do veneno dos gelatinosos. As outras espécies urticantes que eu disse, tínhamos duas urticantes, que é a água viva e a meduse do compasso, é melhor aplicar as compressas de gelo. Já o vinagre não vai fazer efeito, as compressas de água quente também não. O gelo é o melhor. A água quente tem que ser mesmo bem quente. E depois, dependendo da área da extensão, portanto, como viram, aquelas palpitações, as arritmias cardíacas, as dores de cabeça, tudo isso são sintomas que podem existir no caso da caravela portuguesa. Portanto, se isto estiver a acontecer, é evidente que a pessoa tem de ir procurar uma assistência médica, e os médicos depois vão de arranjar meios mais adequados, não é? Para ajudar a pessoa a recuperar, não é? Há também os analgésicos em forma tópicos, não é? Que se podem aplicar e que a pessoa pode comprar. Na bibliografia de outros países, dos Estados Unidos, na bibliografia internacional costumam indicar a lidocaína, mas eu tentei ver se arranjava tempo de ver se essa lidocaína existe
em Portugal e se é de venda fácil nas farmácias, mas não tive essa oportunidade. Mas certamente que se a pessoa for ao médico e procurar assistência médica ou mesmo numa farmácia, eles vão te explicar exatamente o produto indicado, muito melhor que qualquer um de nós que não percebe do assunto. Ora, outra coisa que nós queríamos aqui também abordar era o que fazer quando vemos uma medusa ou uma caravela na praia. Há muitas... sabemos de muitas coisas que as pessoas fazem, tivemos aqui, pensámos um bocadinho sobre isso e talvez que seja melhor fazerem as coisas um bocadinho diferentes, vamos dizer assim. A primeira coisa que nós recomendamos é que nunca se toque, não é? Porque as células urticantes, como acabámos de dizer, continuam ativas e, portanto, temos sempre de evitar tocar nas células urticantes. Ok. Temos de evitar tocar nos tentáculos. Se não soubermos onde é que estão os tentáculos, porque já viram que os tentáculos são filamentos às vezes finos e, portanto, se a medusa está ali arrojada na praia, às vezes não conseguimos ver bem o que é o tentáculo, o que é que não é. Também, outra coisa importante que eu não sei se disse, mas as células urticantes podem estar um bocadinho por todo o lado na medusa, nem sempre é só nos tentáculos, portanto, o ideal é mesmo, se não soubermos, é mesmo não tocar na medusa com a mão. Como sabemos que a medusa ainda está viva? Pronto, como vimos no caso das células urticantes, nem sequer precisamos saber se ela está viva ou não, não é? Porque mesmo morta, as células urticantes continuam ativas. Como é que sabemos? As medusas vivas pulsam, não é? Estão a tentar sair dali da praia onde estão, não é? E as medusas têm aquele movimento característico, aquele pulsar característico, aquele movimento que fazem com a campânula para progredir na coluna d'água ou no mar. E, por exemplo, a caravela portuguesa também levanta a crista, não é? Para ir com o vento. Se ela ainda está viva, ela está a levantar a crista. E há pessoas que já fizeram filmagens muito interessantes dessas caravelas a levantar a crista na tentativa de encontrar o vento e de sair dali e está presa na areia. Portanto, se elas estão a fazer esses movimentos é porque estão ainda vivas. E há pessoas que de facto nos preocupam, nos perguntam, vamos salvá-las, queremos salvá-las, o que é que devemos fazer? Na nossa opinião, se a pessoa não conhece bem a espécie, não sabe onde é que está, não tem as mãos protegidas, não tem o corpo protegido, não sabe onde é que estão as células urticantes, aconselhamos que é mais importante não tocar no indivíduo do que tentar salvá-lo, do que tentar tirá-lo da areia e levá-lo até à água. Até porque o indivíduo, para chegar à areia, como eu disse, são indivíduos frágeis, para chegar à areia já foi bastante batido, ainda que esses animais têm grande capacidade de regeneração e possam sobreviver, por vezes pode não ser assim tão fácil, não é? Então, se a pessoa tem dúvidas, se não sabe bem onde é que estão as células urticantes, achamos que é melhor não tocar e deixar o indivíduo onde está, não é? Achamos que não é boa ideia, sabemos que há muitas pessoas que pegam nos indivíduos e os enterram na areia. A ideia é boa, é interessante, pronto, vou enterrar e ficar aqui debaixo da areia, não faz mal a ninguém. O problema é que a ondulação, maré, não é? Vem e desenterra o indivíduo, não é? E ao desenterrar, ao ficar mal enterrado, uma pessoa passa por ali e pode tocar nas células urticantes e à mesma ficar afetado. Por isso, o enterrar na areia não achamos que seja uma coisa muito interessante ou muito útil de se fazer. O que achamos que é importante é sinalizar. Encontramos uma medusa na praia, temos de a sinalizar, não é? Se for no inverno, não há pessoas a nadar, não há grandes pessoas interessadas em apanhar sol na praia, não é nada perigoso, não apresentam um grande perigo as medusas ou mesmo a caravela, porque desde que as sinalizemos, as pessoas já sabem que por ali, e as pessoas em geral que andam na praia no inverno,
estão calçadas, não vão andar descalças na praia e, portanto, não vão ser afetadas por essas. Portanto, o ideal será sinalizá-las, arranjar uma maneira de as sinalizar. Depois, se estamos na praia, se é na época de verão, estão lá os nadadores salvadores, os nadadores salvadores nem sempre reparam, têm uma zona da praia grande para fiscalizar, têm as pessoas para fiscalizar, às vezes não vêem, os animais não são assim tão grandes, portanto deve-se informar os nadadores salvadores para eles irem lá sinalizar, não é? Os nadadores salvadores, ou sinalizar ou remover, porque os nadadores salvadores têm material adequado, conseguem avaliar, vamos dizer, a situação, veem se há muita gente na praia, se não, se de facto sinalizar não é suficiente, não é? Porque há pessoas distraídas, há crianças a correr, portanto os nadadores salvadores vão então tomar a atitude correta, presumo eu, com base na situação que avaliaram e podem ter interesse em remover os indivíduos. Rita Oliveira diz-nos que no caso de um bloom nos Açores estava uma grande quantidade na areia, como eu mostrei na fotografia, exatamente. Houve algum acontecimento específico que as afetou? Estes blooms que viam nas fotografias da caravela portuguesa são as tais do início da primavera, quando ainda não há muitas pessoas na praia. É quando aparecem esses grandes blooms. Esses blooms são resultado dos ventos, da direção do vento e da intensidade dos ventos, das correntes, como jovens, a Ana Baldaia, Marta Correia e Patrícia Moraes mostraram ontem, no trabalho de estudo que estamos a fazer para a caravela portuguesa na Praia das Milícias, em São Miguel nos Açores. Portanto, onde nós estamos a verificar que determinados ventos arrastam as caravelas que estiverem ao largo, porque as caravelas são animais de mar aberto, estão no oceano aberto, ao largo é evidente que nenhum desses animais tem interesse, entre aspas, não é que tem, que possam escolher, não é? Mas em serem arrastados para a praia ou para as rochas, porque serem arrastados para a praia ou para as rochas é o fim, eles não querem morrer, não é? E portanto, eles são arrastados, são levados por essas condições ambientais, pelos ventos, pelas marés, e em geral, nessas alturas, essas grandes quantidades, primeiro não há muitos veraneantes e depois as quantidades são tão elevadas que as pessoas não se atrevem a entrar na praia. Por isso, por aí. O problema da caravela portuguesa é quando ela aparece só uma ou duas numa praia no verão, quando temos muitas pessoas na água e as caravelas no verão não aparecem tanto em blooms, não aparecem nessa grande quantidade, aparecem mais só uma ou duas, não se vêem facilmente, às vezes nunca se chegam a ver. É como eu digo, este verão nós achámos pelas queimaduras que se podia tratar de uma caravela portuguesa, mas nunca ninguém viu a caravela portuguesa. E portanto, se estamos de encontro à caravela portuguesa, o ideal será informar os nadadores salvadores, e os nadadores salvadores podem ter interesse em remover os indivíduos. Consideramos que é sempre útil sinalizar porque podem ficar tentáculos ou partes de tentáculos na areia ou depois de remover os indivíduos. Quando dizemos remover os indivíduos, aquilo que são material orgânico, não é? E, portanto, não consideramos que possam ser colocados no lixo comum. E, portanto, nós recomendamos que, se houver necessidade de remover as espécies para a segurança das pessoas que estejam na praia, a sua remoção deve ser para um lixo orgânico, um lixo de matéria orgânica que se degrada. E, portanto, as caravelas, mas de qualquer maneira tem que se ter cuidado, tem que se isolar bem, porque, como já dissemos, ainda que as pessoas não mexam no lixo, não é? Há sempre o perigo de, ainda que mortas, a pessoa ao tocar pode ficar afetada. Mas o que consideramos, por exemplo, se é no inverno, se na praia não há muitas pessoas, se for bem sinalizada, é melhor não interferir com a espécie, deixar, não, nem salvar, nem colocar, nem enterrar, nem colocar no lixo, deixar ali, porque isto é um fenómeno natural e porque há muitos animais que aproveitam as medusas que estão arrojadas na praia para se alimentarem delas. Há muitos casos de pessoas que viram, por exemplo, medusas do Tejo a serem alimento
de gaivotas e de outras aves marinhas. Depois, mesmo que as aves marinhas não as comam, na próxima praia-mar elas são de novo levadas para o mar e vão servir de alimento aos peixes. Viram ontem na apresentação do Luís Quinta, ele a mostrar isso dos peixes a comerem as medusas. Portanto, é melhor não interferir, não é? O ideal será não interferir com o ecossistema e deixá-las no sítio onde estão, a não ser, como eu disse, que estejam a causar, que sejam um sinal de perigo, então temos mesmo de evitar. Ora, já está, acho que já disse tudo por hoje, já estou aqui a falar há um bocado, há hora e meia. Agradeço a todos a paciência, espero que não tenha posto ninguém a dormir, não estou a ver caras nenhumas. Estou pronta para mais questões e qualquer dúvida, qualquer sugestão, por exemplo, se quiserem ver algum tema melhor apresentado, melhor explicado. Este foi o nosso primeiro workshop e, portanto, se quiser qualquer sugestão, qualquer crítica, alguma coisa que não tenhamos explicado bem, por favor, enviem as vossas sugestões, mails, qualquer coisa para o Plankton Atipma e nós certamente que iremos tentar responder a todos. Está sendo assim, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade e espero que continuem a ser, ou quem não foi, que passe a ser, e quem já é, que continue a ser um observador já lá vista.